Muito bem, pessoal, vamos continuar então na construção desse nosso primeiro projeto aí chamado React Hello. Na aula anterior eu parei falando sobre o JSX, então vamos continuar. A gente falou sobre o Fragment. Enfim, o que é o JSX na verdade? Parece HTML, mas não é. Isso aqui é JavaScript, mas é uma notação diferente, mais declarativa, então é mais fácil você enxergar o que está sendo feito. E no fim das contas, isso aqui é convertido em um código JavaScript para ser executado no navegador. O navegador, por padrão, não consegue interpretar esse código aqui, que é o JSX. Então ele tem umas pequenas diferenças aí para o HTML convencional. Né? Então aqui, por exemplo, header, né, uma tag do HTML mesmo, então ele interpreta exatamente igual. Abertura, fechamento e o conteúdo de header. Dentro desse header eu tenho uma outra div que tem algumas classes CSS e aqui vem a nossa primeira diferença. Como isso aqui é JavaScript, a gente não consegue escrever class, porque class é uma palavra reservada do JavaScript que a gente usa para criar classes. O React, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas até meados de 2018, a gente construía componentes no React utilizando classes. Super poderoso, funciona muito bem, mas é um pouco mais verboso do que essa forma de construção que a gente vai aprender nesse módulo, que é a partir de funções e utilização de hooks. A gente ainda vai chegar lá. Então existem classes no ecossistema do JavaScript. O React também tem essa característica de usar muito JavaScript puro. Então isso é bom, aprender o JavaScript puro, você vai aprender o React mais rapidamente também. Então essa é a primeira diferença, a gente precisa escrever class name para representar classes CSS. E isso aqui é o Tailwind. Tá? São classes do Tailwind, elas não são classes convencionais aqui, do CSS padrão, digamos assim. Mas a gente pode fazer isso. Tá? Então eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem por padrão um arquivo index.css, ele já veio pronto. Na verdade ele tem uma modificação aqui, que é a parte do Tailwind. Tá? Eu estou usando a base do Tailwind, os componentes do Tailwind e as utilities. Isso aqui a gente nem precisa encostar. Tá? Isso aqui já vem pronto para vocês nesse projeto base e não é o foco a gente trabalhar com Tailwind. Você pode componentizar coisas no Tailwind, mas é melhor componentizar no React. Tá? Vá por mim. Então a gente tem duas coisas somente, considerando o CSS padrão aqui nesse projeto. Então a gente está estilizando a tag body e a tag code, colocando alguma fonte diferenciada aqui. E só. Eu poderia criar uma classe aqui, por exemplo. Vamos colocar uma classe aqui com ponto, highlight, por exemplo. Eu vou fazer com que essa classe tenha um background. Color yellow. Feito isso, não acontece nada. Ele está até recompilando aqui, faz parte da ferramenta do React aqui, mas não acontece nada porque eu não estou usando isso. Então, se eu vier aqui no meu app agora e colocar essa classe aqui, class name, eu vou colocar agora um highlight, que foi o que eu criei. Então, o que vai acontecer? Não aconteceu nada, mas vamos remover a do Tailwind que pode ter dado algum conflito. Então, vou guardar aqui e, de novo, vou tirar esse espaço em branco aqui. Será que eu não estou conseguindo fazer? Bom, talvez eu precise de um refresh. Então, vamos ver. E era exatamente isso. Às vezes, a gente precisa dar o refresh. Tá? Então, eu estou usando uma classe CSS normal. Esse index.css, ele é meio que o CSS global desse app. Ele está sendo importado aqui no index.js, dessa forma aqui. Tá? Então, eu até comentei aqui, este arquivo pode ser considerado o CSS global do app. Perceba a peculiaridade da sintaxe de importação. Perceba que não tem um nome, Você importa o arquivo. Isso aqui é uma sintaxe, na verdade, do Webpack, que é uma ferramenta que faz o empacotamento do nosso projeto. Relembrando, o navegador não interpreta um código React nativamente. Então existe o Webpack para empacotar isso tudo e existe o Babel, ou Babel, para interpretar esse código e transformá-lo num código mais compatível. E isso tudo aqui no Create React App é feito por baixo dos panos através do pacote React Scripts. Ele contém isso tudo internamente. A gente não precisa se preocupar. Eles até aconselham que a gente não se preocupe, a não ser que você queira fazer algo muito avançado, alterar alguma configuração padrão,
que a equipe do React trouxe para a gente aqui nesse Create React App. Eu, particularmente, nunca precisei fazer isso. Então, vamos seguir nesse modelo. Mas, considerando então essa questão de CSS, a gente não vai usar assim. Eu prefiro usar, então, o Tailwind. Tá? Então, eu vou eliminar essa classe aqui. E aos poucos a gente vai aprender sobre o Tailwind. Eu vou dar o Ctrl V para voltar as classes aqui. Vamos dar o refresh e voltou. Então vamos ver aqui, qual que é o esquema do Tailwind. Aqui estou indicando que eu quero, nessa classe div, um background cinza na força, digamos assim, 100. Então, eu poderia fazer aqui, e aí vem o apoio da extensão. Tá? Eliminei aqui, Ctrl espaço, a gente tem a extensão do Tailwind ajudando a gente. Então, eu posso pegar o que eu quiser aqui, BG, dou o Ctrl espaço de novo, ele faz um tanto de coisa para a gente. Aí tem as cores, então eu quero um verde aqui no peso 300, por exemplo, ele completa para mim, eu salvo e ele coloca ali. Então a gente aprendeu a primeira classe aí do Tailwind, Background Green 300. Sabendo um pouquinho de inglês é muito fácil, tá? E esse MX aqui é a margem, M de margem, do eixo X, né? Eixo X, eixo Y. Então eu quero que ele próprio calcule a margem para mim, geralmente ele vai centralizar as coisas. E o P vem de padding, que é a margem interna. Tá? Então, se eu colocar um P1, outra coisa legal da extensão, ele te fala exatamente o tamanho. Ele vai considerar 4 pixels. Tá? O P10 já é 40. Né? É claro que aqui não vai ordenar por causa do... Não vai achar o P2 diretamente aqui, porque o 10 vem antes, considerando string. Né? Então, onde está o P2? Vai chegar em algum momento aqui. Vamos pôr o 2 aqui. Fica mais fácil. Então, o P2 já é 8. O P3, Ctrl espaço, 12 e assim por diante. Eu estava no... Vamos pôr o P3 aqui, para ver a diferença. Ele vai diminuir um pouquinho. E o P4, que é o que estava. Então, é muito fácil a gente montar o layout. A gente vai alterando, vai vendo como fica e vai salvando. E rapidinho reflete do lado de cá. Então, é assim que a gente vai estilizar as coisas nesse módulo. Então, o H1, né, que é o título principal do app aqui, eu coloquei um texto centralizado, uma fonte semi-negritada, né? Então, você passa o mouse aqui, outra coisa legal, ele mostra para você como é no CSS puro. Né? E aqui é o tamanho da fonte, Excel. Então, aqui na fonte, por exemplo, a gente tem vários valores. Tem o small, né? O MD, que é medium. O MD não tem? Tem sim, o medium. LG é large. XL extra large, ele estava no XL, se não me engano, né? Mas tem 2XL, 4XL e assim por diante. Então, a gente vê qual que se encaixa melhor aí. E aos poucos eu vou mostrando para vocês outras classes do Tailwind para a gente ir montando o nosso layout. E aqui vem um conteúdo que é exatamente o que está escrito aqui. Em main, mesma coisa. Aqui é uma classe container, a margem automática e um padding de 4, então deu uma afastada aqui, né? Container é legal para ele dar um espaçamento horizontal, para o layout ficar bem encaixado aí. Isso também tudo faz parte do Tailwind. Certo. Bom, vamos voltar ao roteiro. Falei um pouquinho do JSX, mas ainda tem mais coisas. O class e o class name eu já falei. E tem outro detalhe, né, que é o for e o HTML for. Esse for é um atributo de HTML usado na tag label. Né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma tag chamada label. E tem um for aqui que a gente fala para onde esse label aponta. No caso, como for também é uma palavra reservada do JavaScript, né, para a gente fazer looping, no JSX a gente tem que usar HTML for, com o F maiúsculo. Então, basicamente são as duas principais diferenças de escrita de código HTML contra um código JSX. Então, falei disso também. Vamos marcar aqui para a gente não se perder. Falar sobre abertura e fechamento de tags é outro detalhe importante sobre o JSX. Quando a tag tem conteúdo, nesse caso aqui o H1 tem esse conteúdo, a div tem esse conteúdo que é o próprio H1, e esse header tem conteúdo que é a própria div. Nesses casos a gente tem tag de abertura, tag de fechamento com a barra. Mas existem algumas tags que a gente não tem fechamento, ela não tem conteúdo, como por exemplo uma imagem, tá? IMG. Nesse caso, no HTML puro, isso é aceitável, assim. Mas no JSX, não. A gente tem que obrigatoriamente fechar a tag com a barrinha assim. Então, esse é o detalhe
de tag de fechamento quando ela não tem conteúdo, né? A gente chama aqui de children, a gente vai falar sobre isso aos poucos. Então, que fique claro isso e vai chegar em algum exemplo assim que a gente vai ver isso. Tá? Mas então, por enquanto é importante só saber que quando a tag não tem conteúdo, a gente tem que fechá-la com a barra assim. Isso é regra do JSX. Voltando aqui, trocar o título para React Hello em app.js e index.html. Então vamos lá, vamos começar a mexer no nosso projeto aqui. Vamos chamar isso aqui então de React Hello. Feito. Agora eu quero trocar o título da aba, né? Para trocar o título da aba, a gente pode ir na pasta public mesmo, no HTML de lá, e achar o title aqui. Então vamos colocar aqui, ó, React Hello. Basicamente é a única coisa que a gente vai fazer aqui no HTML diretamente. Então está aqui trocado, vamos fechar o HTML para a gente não bagunçar esse arquivo. A gente mexe muito pouco nele. A gente mexe mais dentro da pasta src. Aqui que é o foco mais importante aí dos projetos em React. Ok, vamos marcar que foi feito. Remover agora o conteúdo atual de main. Então, main não vai ter nada. Na verdade, eu vou deixar essa div aqui. Vamos tirar só esse parágrafo aqui. Assim. O que mais nós vamos fazer agora? Incluir em main um parágrafo para renderizar nome mais idade. Então, vai ser um projetinho bem simples, que a gente vai informar o nosso nome e a nossa idade. Então, eu vou colocar o meu nome aqui mesmo, tá? Então vamos fazer um parágrafo aqui. Eu posso digitar P e um tab, tá? Isso completa para mim, ó. É bem mais fácil do que fazer P, mas eu posso fazer, né? Abrir o menor, P maior, ele também completa, mas eu tenho usado o P e o tab, e já identifica para mim. Então, aqui vai ser o seu nome é Rafael Gomide e você possui 38 anos. Tudo estático, né? Nada de JavaScript aqui por enquanto. Então, isso é simplesmente um parágrafo que tem dados, né? Nada demais. Então, está feito aqui um parágrafo para renderizar nome e idade. Mostrar como interpolar os dados no JSX através da sintaxe de chaves. Então, para deixar um conteúdo um pouco mais dinâmico, a gente pode fazer isso aqui. Ó. Eu coloco chaves e aqui dentro agora tem que entrar uma expressão JavaScript. O que é o conteúdo Rafael Gomide? É uma string, certo? Então eu posso delimitá-lo como string e salvar. O próprio Prettier coloca as aspas simples mesmo, porque já está configurado assim. Então voltou a funcionar. E aqui no 38 a gente sabe que também é um conteúdo mais dinâmico. E é um number, né? Então vai funcionar desse jeito mesmo, sem strings. Né? Legal. Né? Então é importante saberem que quando você quiser uma expressão JavaScript, dentro de JSX você coloca as chaves. Isso é importante. Aqui, por exemplo, eu posso fazer uma conta. Eu tenho 38 anos, que também é 37 mais 1. Vai funcionar. Está aqui, ele interpola, interpreta, calcula para 38 anos. Essa é a importância das chaves, então. Isso poderia ser variáveis, certo? Então, ó, const name, vamos pôr só Rafael agora, const age 38. E aqui entra name e age. Será que vai funcionar? Né? Trocou até para Rafael aqui, provando que funciona. Vamos colocar mais uma informação legal. O seu nome é Rafael, com name.length caracteres. O seu nome é Rafael, com 7 caracteres e você possui 38 anos. Então, se eu vim cá e colocar agora Rafael Gomide, tudo se reflete. Né? Rafael Gomide já tem 14 caracteres e continua tendo 38 anos. Só para exemplificar, então, a importância da gente usar as chaves no conteúdo para a gente interpolar JavaScript. Isso também é uma sintaxe do JSX, certo? Acho que a gente pode parar por aqui. Deixa eu marcar aqui, então, que eu mostrei como interpolar dados no JSX através da sintaxe de chaves. Temos muita coisa para fazer ainda. Ó. Nessa aula aqui, vai ter várias aulas, isso faz parte do jogo, mas a gente chega lá. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.